Olá! A partir dessa aula, nós vamos fazer um sistema simplificado que emula o envio de spam para a sua base de usuários. Vamos fazer isso para estudar as funcionalidades do PyTest. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui é um pacote chamado spam dentro de libPython-Pro, onde nós vamos criar a nossa infraestrutura para envio de spam da nossa base de usuários. Eu posso também aqui em testes criar um pacote respectivo para conter apenas os testes de spam. Então eu vou colocar aqui um pacote teste spam. Nós vamos utilizar a técnica que se chama TDD, Test Driven Development, onde nós vamos escrevendo os testes e a partir deles o nosso código vai sendo criado. A primeira coisa que vai existir no nosso código é um enviador de e-mail, que vai ser responsável por receber o endereço de e-mail, o assunto e o corpo do e-mail a ser enviado. Então eu vou criar aqui na minha parte de teste um teste enviador de e-mail. Então ok? E começaremos então a escrever o nosso teste, utilizando também a técnica conhecida como Baby Steps, passo de bebê, escrevendo um mínimo de teste e fazendo ele passar primeiro. Então o primeiro teste simples é que nós devemos poder criar um enviador de e-mail. Então, criar enviador de e-mail. Esse teste é muito simples. Simplesmente eu vou querer criar um enviador, que será uma classe, e aí eu vou me certificar que esse objeto não é nulo. Então, is not known. Na técnica de Baby Steps, você sempre executa o teste e verifica que ele não está funcionando. Obviamente, esse enviador ainda nem existe. Então, nessa técnica de TDD, com os testes antes, você consegue ir gerando o código com o PyCharm. Eu vou aqui utilizar o atalho Alt-Enter para criar uma classe. Veja ali que é a primeira opção que o PyCharm me fornece. Então eu aperto em criar classe. Como eu estou no Python 3, não preciso explicitamente herdar de object. Então eu vou editar essa classe, rodo o meu teste e aí agora o meu teste está passando. Agora, uma coisa que ficou ruim é que a classe enviador está dentro do meu pacote de teste, quando na realidade eu gostaria que ela estivesse em spam. Você consegue também refatorar com o PyCharm para alterar isso. Então eu escolho a classe, clico em Refactor, existe aqui o atalho de Move, e aí eu vou escolher aonde eu quero colocar esta classe. No caso, eu vou querer colocar dentro do pacote spam, e dentro de spam eu vou querer criar um arquivo chamado enviador de e-mail. Peço para refatorar, veja que o PyCharm já resolve para mim, importando a classe aqui no meu teste e enviando a classe para o arquivo que eu pedi que fosse criado. Rodo o teste novamente para ver se eu não quebrei nada. E ele continua funcionando. Feito isso, eu vou querer elaborar um pouco mais o meu teste. Eu vou aqui então criar um teste remetente, onde eu vou querer me certificar se o remetente do e-mail se encontra no seu conteúdo. Para isso, eu também vou precisar utilizar aqui o enviador de e-mail. Então eu vou copiar esse código e aí eu vou chamar o método enviador enviar, onde eu vou passar a origem do e-mail. Por exemplo, um e-mail de renzo@python.pro.br. Então, um e-mail que será enviado do Renzo para luciano@python.pro.br. Ele vai ter um assunto, cursos Python Pro, e um corpo, que será primeira turma Guido von Rossum aberta. Seguindo o TDD, eu vou rodar o meu teste, verificar que ele não está passando. Não está passando porque o método enviar sequer existe. O que eu vou fazer? Pedir para o PyCharm me criar esse método com um Alt-Enter. Veja lá, Add Method, enviar to class enviador. Então veja que ele é criado, onde eu vou ter um remetente, destinatário, assunto e o corpo do meu e-mail. Executo aqui o teste e verifico que ele passou. Mas na realidade, nós sequer fizemos uma asserção aqui nesse teste. Por exemplo, eu vou querer que o resultado seja retornado como uma string e que, inclusive, o endereço aqui do remetente esteja nesse resultado. Então eu vou fazer um assert, eu quero que esse e-mail esteja no texto que vai ser gerado com o resultado. Executo o teste e ele não passa. Temos então que consertar esse teste. No processo de Baby Steps, você conserta com o mínimo de incisão possível no código. E o mínimo que a gente poderia fazer aqui
é retornar hard-coded aquele endereço de um e-mail. Foi o renzo@python.pro.br. Rodo os testes e verifico que eles estão passando. Então esse princípio de baby steps faz com que você, aos poucos, vá delineando o seu problema, entendendo o que ele faz e focando em ações pequenas e incisivas. E o seu teste vai moldando o seu código e também serve para garantir que ele continue funcionando como ele deveria quando novas funcionalidades foram inseridas, o que a gente vai fazer no decorrer das próximas aulas.